Tadeu. Segundo bloco do Antenados na Geral, a gente está falando um pouco sobre o ensino teológico no Brasil. Ele encontra-se em quais condições? Ele é bom, ele é ruim? Ele segue um pouco o que a sociedade vive hoje como carência de ensino? Bispo, como é que você vê o ensino teológico brasileiro? O pastor Rivelino ele foi bem taxativo ali, mostrar que realmente houve uma grande melhora. O outro lado também, o lado perigoso, que é o lado da abertura, sem conceitos. Precisamos entender que estamos falando de seminário teológico e a partir do momento bíblico que nós vivemos, sabemos que a teologia ela não é a letra ela mata. A teologia é espiritual. O pastor, a faculdade não forma um pastor. Perfeito. Ela prepara o pastor que foi chamado por Deus, que foi vocacionado. Acredito no pastor leigo, no pastor que recebe a unção de Deus, mas se ele associar a unção de Deus com a sabedoria, que é secular, que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, com certeza ele vai produzir muito mais. Seminário, hoje nós temos muita facilidade realmente para fazer seminário, até pela internet mesmo. Eu, há 30 anos atrás, fazia meus seminários presenciais em vários cursos, igrejas mesmo, que tinham seus seminários. Eu fiz 20 seminários, fui aprendendo até chegar ao bacharel e fazer o doutorado lá em BH. E não éramos reconhecidos, né? Não tínhamos reconhecido, mas tínhamos a vontade de aperfeiçoar o chamado de Deus, que é aprender aquilo que nós estamos pregando. Não é só chegar ali, abrir a Bíblia e você falar o que você quer ali. O que está faltando realmente é os pastores aproveitar a oportunidade dessa facilidade para poder acrescentar ao seu currículo espiritual o currículo secular. Porque é incrível, hoje você ainda encontrar pastor que fala, nós bebe, liga para nós. E você vê que o pastor realmente é triste você ver que é um líder espiritual que está ali, que tem um chamado, vocacionado e que não aproveitou essa oportunidade. Então nós estamos realmente, é assustador que você falou aí para mim, chegar a 70%, 80% o pastor que não tem um seminário, com tanta facilidade hoje para um pastor ter um seminário. Mas a minha preocupação não é nem tanto também a questão de falar errado, porque eu acho o cara tem uma coerência errada naquilo que ele vai falar da Bíblia, né? Tipo, esse que estou convosco, esse que estou com o Vasco, aí o cara vai sair. Sim, mas ele tem que ler a Bíblia, mas ele tem que interpretar o texto. Ele começar... Não, eu concordo com o senhor, né? Porque a gente fala, e o senhor acho também deu carta branca aí no sentido de... Eu acredito também em pastores leigos. Deus chama pessoas de acordo com necessidades e usa através de... Por exemplo, eu já conheci pastores, mas isso há muito tempo atrás e por questão de necessidade, que eram analfabetos. O cara não sabia ler e era pastor. Aí você para pensar, como é que um cara que não sabe ler a Bíblia, ele vai ensinar a Bíblia? Aí fala, existem casos bem específicos, tá, gente? Que ali é Deus por causa de uma necessidade, isso já estou falando no meio da mata amazônica, né? Que não tem ninguém, de pegar e levantar alguém para ser o seu líder. Agora, nos tempos que nós vivemos hoje, que a gente está falando com acesso, hoje todo lugar nós temos seminários, nós temos cursos teológicos, existe o fácil acesso a isso e os pastores devem buscar. Mas, ao mesmo tempo, por ter muito seminário teológico, muito curso por aí, dilui um pouco também. Porque existe parâmetro, por exemplo, hoje, querendo ou não, muitas igrejas abrem seus próprios cursos teológicos e seminários. Qual é o critério? Quem é que regula qualquer tipo de coisa dessa? Porque eu sei que o MEC está aí para tentar dar uma padronizada, mas muitos demonizam o MEC como desculpa de não se enquadrar nele porque não tem o nível que é necessário. Como é que vocês entendem a padronização e os critérios para se abrir cursos teológicos no Brasil? Deixa eu aproveitar um pouco a palavra do meu pastor, meu bispo ali, falou muito bem. O chamado, quem é chamado por Deus para ser pastor, não depende do seminário para autenticar o seu chamado. Perfeito. Mas se nós formos para a Bíblia, nós vamos descobrir que os profetas tinham a escola dos profetas. Samuel fez. Eu acho absurdo, eu não concordo que alguém que seja chamado para o ministério vá pastorear uma igreja sem ter preparo nenhum. Estou falando preparo até de sentar com o seu pastor, de aprender, ele é leigo. André, eu conheci pastores também que foram pastores que não fizeram seminário, que não sabiam nem ler direito, mas que foram bons pastores, mas tiveram uma orientação espiritual. Perfeito. A grande questão hoje é que o cara começa a pastorear. Eu vou te contar um caso, não ia contar, fui proibido de contar esse caso, não vou contar. Alguém da minha família, na segunda-feira decidiu ser pastor. Na quarta-feira estava com diploma. E eu falei para ele, falou assim, porque demorou, porque o SEDEX demorou muito tempo para entregar o diploma. Está assim, André, o nível de pastores que chegam no púlpito e falam assim, queridos, nós estamos aqui pregando sobre o serafim. O que é um serafim? É um anjo que está afim.
Eu ouço isso, André. Eu sou professor de teologia sistemática, amo, professor de homilética, gosto disso, gosto da área teológica. Mas a gente vê cada absurdo no púlpito, pastores expulsando demônio com pimenta do reino. E você pergunta por quê? O nome está dizendo, pimenta do reino. Eita Deus. Tem cada absurdo que você vê, eu acho que... Na verdade, tu está respondendo aquela pergunta que eu fiz. Que tipo de distúrbio a gente vê hoje por causa disso? Mas Tá aí alguns. aí que eu quero entrar. Qual é o problema? Hoje eu sou mais contra o seminário ser reconhecido do que ser reconhecido. Vou te explicar por quê. Portaria 286 do MEC diz o seguinte: para que um seminário seja reconhecido, tem que preencher os seguintes requisitos: corpo docente, nível de matérias, carga horária e tudo mais. Eu abro as portas do meu seminário, eu reconheço o meu seminário pelo MEC. As portas vão estar abertas. Eu não posso fazer um seminário só para o povo evangélico. Vai poder cursar o seminário qualquer pessoa. Claro. Ele vai fazer uma provinha, um vestibularzinho, vai poder entrar. Eu sou contra, particularmente, o senhor é arcaico, que eu seja. Eu sou contra, eu acho que hoje o seminário teológico tem que ser para quem realmente é evangélico, conheça a palavra e tudo mais. Ah, pastor, mas eu quero reconhecer o meu diploma. Meu filho, depois você sai dali, vai para uma faculdade, convalida o teu curso. A grande questão, André, é que nós precisamos ter um conhecimento teológico. Se é um conhecimento teológico ralo, um conhecimento teológico de Berkoff, não importa. Tem que ter um conhecimento. Meu querido, se você vai para o púlpito, vai pegar o microfone, vai pregar, você tem que dar conhecimento para as suas ovelhas, explicar as coisas para as suas ovelhas. A grande questão, André, é que você ouve cada absurdo, cada besteira no púlpito, e o cara não mostra assim que tem diploma. André, eu fiz bacharel, fiz mestrado. Tem gente que é doutor em teologia. Disseram que Jesus era mestre. Então esse cara é mais do que Jesus, ele é doutor. Então tem umas coisas assim absurdas na área teológica que eu tenho dificuldade de entender. Eu acho que o conhecimento ele é maravilhoso. Estude mais, se conheça mais. Isso é bíblico, né? Deus deu uns parâmetros para... A Bíblia fala sobre o mover do Espírito Santo. E o que é o doutor em teologia, quando eu fiz lá em BH lá? É você aprimorar aquilo que você defende, aquela tese teológica sobre alguns assuntos que você não tem na faculdade, que você não tem na igreja, e que você, amanhã, quer entrar numa área de discussão teológica sobre alguém, você poder ter um embasamento sobre aquilo ali. Você falou que Quanto fez 20 seminários. Esses absurdos que você fala aí, eu também já ouvi pastor dizer que o apóstolo Paulo era casado, que a Bíblia diz a sua epístola. A epístola é a esposa do apóstolo. E você, infelizmente, ouve essas coisas absurdas. E o cara bate naquela tese ali. Vamos levar em consideração algumas coisas que a sociedade carece. A sociedade não tem uma carência só, ela tem diversas. Okay. E o mundo cristão, o mundo evangélico, o mundo protestante também tem carências diversas. Eu preciso de uma pluralidade de escolas de teologia mesmo. Por exemplo, se você tem um grupo que cresce demais, você é um pastor de uma comunidade que cresce e você precisa repartir a tua visão, talvez seja necessário um ensino sectário, um ensino específico para aquele objetivo que você quer alcançar. Eu quero que a minha congregação, os meus líderes tenham essa mesma visão. Contudo, eu também tenho outras demandas, por exemplo, vocacionados para o campo missionário. Eu posso ter um seminário que prepare teologicamente para questões transculturais. E eu tenho, por exemplo, a demanda acadêmica, onde eu preciso que o diálogo seja aberto, onde ninguém é detentor de verdade alguma, onde o pensamento que questiona, que ressalta se Deus existe, se ele não existe, o que é relevante, o que não é relevante de acordo com cada percepção, uma visão da teologia sistemática, mas uma visão da teologia bíblica, como é que a história enxerga isso, como é que as visões psicológicas sobre a Bíblia refletem na sociedade. Tudo isso são discussões que precisam acontecer em ambientes mais abertos. Então, se eu tiver um seminário, por exemplo, muito aberto, alguém pode sair dali ateu. Ele pode sair dali descrente, porque é optativo isso. Agora, num seminário extremamente devocional, dificilmente isso vai acontecer.
Por quê? Porque são demandas diferentes. E nós carecemos de ter essas demandas hoje. Eu tenho uma pergunta de um internauta que é muito interessante, que ela aborda um pouco da linha de pensamento e de abordagem no seminário, mas ela é um pouco até no contrário do que você fala. Na verdade, aqui é um rapaz que falou assim, olha, deixa eu ver aqui, André, eu saí do seminário porque ela falava muito mal da minha denominação, ou seja, ele se sentiu vocacionado e participava de uma igreja, entrou no seminário para se preparar e se tornar pastor dessa denominação. Só que nesses debates sobre doutrina, sobre vida, sobre igreja, o pessoal descia, uma igreja neopentecostal, o pessoal batia muito na doutrina na igreja dele. Aí o cara falou, pô, vou sair daqui desse seminário porque está falando muito mal da doutrina da minha igreja. E não é o papel do seminário, esse não é o papel do seminário. Mas tem um momento no seminário de você debater, né? As doutrinas é particular da sua igreja, o seminário não é para se aplicar esses elementos que as igrejas doutrinaram, minha doutrina é essa, minha doutrina é aquela. Hoje, alguns professores, algumas faculdades sentem dificuldade porque hoje a interação entre o aluno e o professor leva o professor a ser obrigado a ter conhecimento. Que antigamente não, você mandava a matéria e o aluno amém ia para casa quietinho. Hoje não, hoje ele tem acesso à cultura, ele tem acesso à pesquisa e saber se aquilo ali. Eu mesmo fui um aluno no meu seminário batista, que o meu reitor, o Rômulo Vieira Costa, ele chamou muitas vezes para o professor, olha, esse aluno eu sabia que vocês iam encontrar alguns problemas com ele, porque eu já conheço ele aqui, ó, ele faz trabalho na rádio comigo aqui, então ele não vai aceitar qualquer coisa que eu vou encontrar. Então o cara queria pegar a doutrina batista e trazer para o seminário. Mas, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, eu acho impossível alguém entrar no seminário e não ter embates. Como é que um seminário vai tratar de coisas que não vai tocar na doutrina? Mas é necessário. Eu digo assim, não, porque para mim é o seguinte, como é que ele se ensina a Bíblia sem tocar em doutrinas? E outra, vamos lá, quais são as doutrinas centrais do Evangelho? André, André, vamos falar de Trindade. Dependendo da igreja evangélica que você está, a visão é diferente. Tem igrejas evangélicas no Brasil. Unicistas. Unicistas. Tem igreja. Vamos lá, qual outro? É a graça irresistível. Eu acho que todo ponto doutrinário hoje, dependendo da denominação que você está, a visão teológica é completamente diferente. Então, é impossível alguém também entrar num seminário sem esperar algum tipo de Mas o seminário ele foi feito para que tenha isso mesmo. Para que você encontre outros tipos de pensamentos para você formar o seu pensamento. O seminário que você entra, tudo que você vai ouvir concorda com o que você pensa, André, ele está em qualquer lugar, mesmo no seminário teológico. O que eu entendo das doutrinas, meu apóstolo, é o seguinte, é que existe uma matéria chamada eclesiologia denominacional. Eu vou estudar a minha denominação depois, mas no seminário é a questão teológica. Agora, que você vai ter enfrentamentos contra algum tipo de doutrina, é necessário que haja. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar um pouco sobre como vocês entendem a inserção de novas doutrinas. A gente vive em um mundo pós-moderno e os valores, a gente pensa que não é mais aquilo que o pastor Henrique falou no início. André, as carências ou pensamentos que a gente vive na nossa sociedade no mundo afetam talvez um seminário, um ensino aqui. E valores também mudam e afetam aqui dentro também. Até que ponto vocês entendem que novas doutrinas pós-modernas estão entrando em seminários e mexendo um pouco? Porque a gente está falando muito de professores que são teólogos, são estudiosos, mas nunca tiveram nenhum tipo de experiência prática, né? Nunca foram pastores ou alguns que nem pertencem à igreja. O cara lê muito Bíblia, entende muito de Bíblia, ensina a Bíblia, mas ele não vai para a igreja, ele não tem prática. Necessariamente é bom um professor ser pastor, ter prática na igreja, e como essas novas doutrinas pós-modernas podem influenciar o pensamento cristão e teológico no Brasil. Vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.